Hello people, how are you? Are you good? I hope so. Well, let's start our online class. So today we're going to review the units 15 and 16. I am teacher Mariana Salsa, and today we're going to have a virtual class with exercises and correction. And at the finish, you have to send me your online task returning, que é aquela atividade online que vocês precisam me entregar ao final de todas as aulas gravadas. So let's start. The first subject that we learned in the unit 15 was past of be. And here we have a picture, okay, of the past of verb to be. Affirmative, negative, and interrogative. The past of the verb to be is very simple. You have to change is to was and are to were, ok? Então, em casos afirmativos, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Negative cases, I wasn't or I was not, you weren't or you were not, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. And interrogative cases, you have to change the order between the verb and the subject. For example, was I? Were you? Was she? Was he? Was it? Were we? Were you? Were they? Então não tem segredo. É o verbo to be de sempre que vocês já conhecem, mas agora no passado. Então a gente não vai usar mais is, are. A gente vai usar was e were. Ok? So, open your books on page 146, unit 15, past of be. And we have here present am is, past was. Present are, past were. And now you have to complete the conversations with was, wasn't, were, or weren't. So pay attention. Vocês precisam prestar atenção aqui para ver se vai usar affirmative or negative verbs, ok? For example, were you here yesterday? No, I wasn't. Né? Não, eu não estava. No, I wasn't. I was home in bed. Eu estava em casa, na cama. E assim por diante. So, pause this video now and do this activity. Very good, people. Now, the second topic of the unit 15 was WH questions with did, was, and were. But before we start, we are going to review the WH questions. Então, nessa altura do campeonato, vocês já devem saber de cor e salteado as WH questions, ok? É muito importante que vocês tenham isso gravado já em mente, que vocês saibam o que cada uma delas significa, ok? So now let's review them. Who is a person? What is a thing or an action? When is the time? Where is a place? How is the way something is or the way something happens? And why is the reason? Ok? Então, para quem não tem isso no caderno, anota. Ai, teacher, eu já tenho. Anota de novo, isso nunca é demais, é muito importante. Aí, né, para vocês saberem as WH questions que a gente usa em todos os tempos verbais. And now, let's review the WH questions with did, was and were. Então, como eu sempre falo para vocês durante a aula, a WH question vem sempre no começo. A WH word, a palavra com WH, sempre se encontra no começo. Independente do tempo verbal em questão, é sempre no começo. So,
WH questions with did. We have here on the in the green box. WH word, did, subject, verb, and complement. When did you come to London? When? WH question with was and were with the past of verb to be. Here in the yellow orange box, WH word, was, were, subject, and complement. What was your major in college? Então, tá vendo? Aqui ou aqui, se fosse presente, sempre tá no começo. Depois vem a estrutura normal de uma frase, que a gente começa uma frase interrogativa, começa com auxiliary verb, subject, verb and complement. Ok? Então, mais uma vez, se vocês não têm isso no caderno, anotem. Quem já tem, anota de novo, porque não vai cair a mão e é muito importante. Ok? So now on page 146, we have the exercise 2. WH questions with did, was, and were. Don't use did with the past of be. Where were you last Tuesday? Not where did you were, ok? Então, se você tem o verb to be, não precisa colocar o did, ok? Use did in simple past questions with other verbs. Where did you go last Tuesday? Ok? Então, não vamos misturar did com was you were. Did, simple past. Was you were, simple verb to be. Ok? And because answers the question why. Então, sabe aquela questão lá do português? Que nós temos o porquê separado, que é o porquê para perguntas. Nós temos o porquê junto, que é o porquê da resposta, né? Vou colocar aqui um R. Da resposta e aqui da pergunta. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu estava com vontade. Qual que é a diferença? O nosso porquê de pergunta em inglês é why. O nosso porquê de resposta em inglês é because. Ok? Então, toda vez que vocês verem aí toda vez que vocês verem aí um because na resposta, a gente já sabe que a pergunta vai se iniciar com why, porque because significa porquê de resposta. Why, porquê de pergunta. Ok? So here you have to complete the questions. Use the words in the box. So you have how, what, where, why, how old, when, and who. So pause this video and do this activity. Nice, people. Now let's go to the unit 16. And the first thing that we learned in the unit 16 was subject and object pronouns. Subjects, a gente já trabalha com eles há muito tempo, que são o sujeito da frase. So subject, I, you, he, she, it, we, you, they. The subject is who executes the action. Is the word that comes before the verb, ok? Então, subject, o sujeito da frase, é aquele que faz ação. Eu comi pizza. Eu comi pizza. Nós estudamos muito. Nós estamos realizando a ação. Subject is who executes the action. And the subject always comes before the verb. Okay? And we have the object pronouns. This kind of pronoun is used always after the verb, okay? Object pronouns, it's
equal no repetitions. Então, a gente vai usar muito aí os object pronouns para evitar, to avoid, para evitar as repetições, and to replace the subject, para substituir o nosso sujeito aí, tá bom? Ah, vale lembrar também que o object pronoun é aquela pessoa que recebe a ação. Por exemplo, se eu quero dizer a frase, ele ama ela. Vamos construir juntos? Então, nós temos aqui ele, he, ama, loves, porque, né? He loves. Ela. Ah, teacher, ela é she. Gente, lembra das regras do subject. Is before the verb and is who executes the action. She, esse pronome aqui, o she, tá antes de algum verbo? Não, tá depois. Tá executando alguma ação? Não. Só tá recebendo ação. Que ação? Um amor. He loves. Ele ama ela. O ela dessa frase não é esse ela aqui. Não é o she. Por que não, teacher? Porque ela não tá realizando nenhuma ação. Nenhuma. Então, nesse caso, o que a gente vai usar? A gente precisa substituir aí esse subject, né? Esse sujeito. A gente não pode usar she. Por quê? Primeiro que tá depois do verbo aqui, ó. After the verb. Replace the subject. É quem tá recebendo a ação. Então, no lugar do she, a gente vai colocar her. Então, he loves her. Ele ama ela. Ok? Então, lembra. Depois do verbo, after the verb, object pronoun. Before the verb, subject. Subject is who executes the action. Object is who receive the action. Quem recebe a ação, a gente vai evitar, avoid, ok? Evitar repetições, vamos substituir o sujeito, ok? Então, não se esqueçam disso, never. Agora, para treinar, page 147, Unit 16, Subject and Object Pronouns. Subject pronouns usually come before verbs, and object pronouns go after verbs. I saw him, but he didn't see me. Olha só, galera, exatamente o que eu falei para vocês. Look. Opa, que isso aqui ficou horrível. Vamos lá de novo. Então, I saw him. Saw is the verb. É o verbo. After the verb, we have the object pronoun. Before the verb, you have the subject pronoun. O I, esse aqui, esse I é quem realiza a ação. O him equivale ao subject he. Então, a gente está falando de um homem. E o que acontece nesse caso? Him tá recebendo ação. Eu vi ele. Eu vi quem? Ele. But he didn't see me. Agora que mudou, ó. He, a gente tá usando aqui o subject. Por quê? Tá antes do verbo didn't see. A gente tá falando que ele não me viu. Ele tá executando a ação de ver. E aqui o me é referente ao I, né? É o object pronoun referente ao I. E o que acontece aqui? Esse me, por que eu não posso colocar um I? Porque ele não está fazendo nada, ele está só recebendo uma ação e está depois do verbo, ok? Então, agora, entendido isso, you have to complete the conversations, tá bom? Então, completem aí as lacunas. Pause this video and do this. Very good. So the last part of our review is invitations, verb with to. So phrases for invitations. Aqui nós temos tanto perguntas quanto respostas.
Então, aqui, vou passar um traço aqui para a gente fazer uma divisão. Aqui são as questions and answers. We have here. Aqui é uma answer to. Are you free Saturday night, for example? Are you free? Você está livre. Are you doing anything? Você não vai estar fazendo nada? Você não está fazendo nada tal horário? Então, você pode começar uma frase assim. For example, John, are you free Saturday night? Aí a pessoa vai responder, let me check my calendar. Or, yes, I'm free. Why? Do you wanna see a movie with me? Or, would you like to join me for a dinner? Então, um ótimo jeito de começar aí, de puxar o assunto com a pessoa, é usando essas duas frases aqui de cima. Depois vem para aquilo que está no nosso livro. Do you wanna and would you like to? Lembrando, o wanna, isso aqui é want, mais o to. Deixa eu apagar esse A aqui para não confundir vocês. Então, wanna significa want to. Então, do you want to see a movie? Então, aí olha que entra no assunto, verb. Qual que é o verbo? Want. To, e depois o outro verbo, see. Do you want to see a movie? Look here, informal way to ask a question, to make an invitation. And they have the formal way. Would you like to join? Look, like is the verb. To and other verb. Join me for a dinner. Would you like to join me for a dinner? The formal way, ok? E aí nós temos diversos tipos de resposta. I'd love to. Sounds great. I'd love to, but I have another commitment. I don't think I can. Maybe another time. No, I don't want. Ok? Então aí, algo bem simples que a gente tem que prestar atenção só. Do you want to go? Do you want to see? Would you like to buy? Would you like to go? Então, sempre verb, to and another verb. Ok? E agora também para exercitar isso, page 147, invitations, verb and to. You can use both. Do you want to and would you like to invite a person to do something. Don't confuse would you like with like to. Would you like to means the same as want to, ok? Se quando eu falo would you like, a gente não tá falando, não é o mesmo sentido de like to, de gostar, é do sentido de gostar, né? Tipo assim, de querer. Você gostaria de fazer isso? Você iria querer, iria topar? E não você gosta, né? Tudo bem que a gente pode falar você gostaria, mas aí tá no sentido de um pedido, né? And I'd really like to and I'd love to both mean the same as I want to. Então, um jeito um pouco mais sofisticado de falar I want, eu quero, é I'd like, I'd love, né? Um jeito um pouco mais formal. So you have to rewrite the conversations and write the sentences in a different way. For example, do you want to see a movie tonight? Se a gente usou aqui o do you want, o que a gente vai usar aqui? Would you like? Oh, I can't, I need to work. Como que a gente pode mudar aqui? Ao invés de falar no, I can't, I need to work, a gente pode falar I'd love, but I need to work. Eu adoraria, mas eu vou trabalhar. Aqui é a mesma coisa, ó. Do you want to? A gente vai mudar por would you like to? Aqui é a mesma coisa. Would you like to go? Você gostaria de ir? A gente vai mudar pelo quê? Do you want? E assim por diante, ok?
So now pause this video and do these activities. Very good, people. Now the correction of page 146. Então agora vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a correção sozinhos aí dos exercícios. Nice. Now page 147. Ok. Now online task to turning. Atividade online para ser entregue. Create a dialogue using all the subjects of our class and send a photo of it to me. Teacher, como assim? Você vai criar um dialogue. Um diálogo pode ter 2, 3, 4 pessoas, pode ser uma ligação, pode ser primeiro a ligação para a empresa, a pessoa não pode atender, depois a pessoa liga e vocês conversam. Mas nesse diálogo precisa ter the past of be, então precisa ter precisa ter o verbo to be no passado. WH questions, subject and object pronouns, and an invitation. E tem que ter um convite. Ok. Então, desafio aí, último desafio do Basic 2. Create this dialogue and send a photo of it to me. Right? So, thank you for today. If you have any doubt, any question, you can ask me. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas aí para vocês, agora que vocês já assistiram a aula, poderem ligar lá na UP e marcar a última prova. Mas caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode me mandar mensagem, ok? I hope that you like this class. Have a nice week. Have a nice weekend. And bye bye. See you soon.